Este é o Aparecimento do Livro. É um livro que tem uma autoria dupla, são dois autores, Lucien Febvre e Henri Jean Martin. Eu acho que o Aparecimento do Livro ele constitui um marco metodológico e internacional, porque hoje nós sabemos, a partir de várias publicações feitas, por exemplo, nos 50 anos desse livro, ou seja, em 2008, que ele foi lido do Oriente ao Ocidente, né? Então, há traduções, mas há também todo o mapeamento de historiadores que fazem a história do livro, tal como, digamos, os autores nos ensinam a fazer essa história do livro. O grande problema é ir além da história do livro tal como ela era contada até então. Todos conheciam o que nós podemos chamar de uma cronologia da história do livro, desde a antiguidade até a época contemporânea. Todos conheciam as múltiplas transformações pelas quais o livro havia passado, desde seus formatos antigos até o livro contemporâneo. Sabíamos das revoluções pelas quais o livro passou, por exemplo, essa passagem para o Códice, a Era de Gutenberg, os livros impressos, os primeiros livros impressos na Era de Gutenberg também já haviam sido de alguma forma mapeados. Havia já uma cartografia da difusão das tipografias na Europa a partir da Mogúncia, ou Maiança, ou Mainz, como se chama essa cidadezinha onde viveu Gutenberg. É uma cidade renana, não é? Então, a partir dessas pequenas cidades alemãs, nós conhecíamos já esse processo de dispersão das tipografias numa cartografia europeia. Conhecia-se já muito da história do papel, da história da encadernação. Pesquisas de bibliófilos já vinham sendo desenvolvidas há séculos. Então, como eles mesmos expõem, não é, no início do livro, uma história do livro ela já era bem conhecida, bem mapeada. Então, qual que era o salto, não é? Qual que era o problema a ser enfrentado nesse livro? O problema a ser enfrentado nesse livro era aquilo que o Lucien Febvre vai chamar do livro a serviço da história, ou seja, entendendo o livro como um mediador e ao mesmo tempo um componente essencial para a difusão do conhecimento, ao inseri-lo num contexto tão rico da história europeia, ou seja, do humanismo, da Renascença, da Reforma, um período, uma fase de grandes mudanças, cabe perguntar qual é o papel do livro nessas grandes transformações pelas quais a Europa passou na sua modernidade, ou na sua primeira modernidade. E se o livro tem um papel nesse sentido, ou vários papéis, como abordá-lo dentro de um sistema metodológico diferenciado, que não se preocupe apenas em contar a história do livro de forma isolada, mas compreendê-lo nessa dinâmica que é ao mesmo tempo econômica, ela é social, ela é política, ela é religiosa, ela é intelectual ou ela é cultural no sentido mais amplo. Então, o que eles pretendem é justamente pensar esse objeto de pesquisa, o livro, dentro de um programa historiográfico já bem desenhado pela história do Zanardi, que é essa história total, essa história bem articulada com problemas econômicos, problemas sociais e problemas políticos. Então, esse foi o grande salto desse livro publicado em 1958.